Beleza. A gente tá começando um pouco mais tarde, pra você dar pra ir até que horas aí? Pra mim tá tranquilo. Tranquilo? É, Mas a gente vai até então umas 10 para 7, 7 horas mais ou menos. fechou. Bom, vamos lá. Deixa eu compilar aqui pra ver como é que tá então agora nossa atual situação. Nossa, deixa eu tirar isso aqui que tá muito perto esse botão. Compilado. Você tá com alguma dúvida aí do que a gente tem visto ultimamente? Dos últimos Não, tópicos? por enquanto não. Então, estamos com um probleminha aqui já na criação do get. Expected ou recebeu L. Função create, linha 98. Isso daqui pra você já tá claro quando acontece um error log, como que você identifica onde está o problema ou não? Alguns sim. Tá, Alguns sim. Nesse caso aí, por exemplo, é novo. ele espera que seja um objeto e ele tá recebendo um valor lógico, seria isso? Isso, exato, tá? E aí, pra começar, bom, a primeira informação aqui geralmente é sempre a mais clara ali, né? Pra você saber se estourou o tamanho do array, se ele está convertendo, comparando tipos diferentes de dados, etc. Sim. Mas para começar, cara, se você tem o fonte, ó, PRW e a linha, entendeu? Se você não tem e você consegue esse fonte com alguém, tá? Seja ele customizado ou no seu caso aí padrão, você precisa de um fonte que seja com essa data aqui, ó. Essa aqui é a data da última alteração que teve nele que está compilada no RPO. Bateu na linha 98, ó, ele está acontecendo um problema aqui, tá? Sim. Ele está falando aqui, ó, que o argumento 32 deu erro, estava esperando um objeto e recebeu um lógico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, ele fala qual que é o 8, 9, argumento. 10, sim, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Que bom, né? Acho que era aqui, se eu não me engano. Ou era no change. Vamos tentar daqui. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Acho que é por ali. Esse carinha aqui provavelmente está dando diferença. O que a gente vai fazer aqui então? Vamos comentar a linha. A de baixo pode ser que esteja com o mesmo problema. A gente fecha lá a conexão, compila só para ver se vai funcionar. Por que a gente só comentou? Porque no nosso caso aqui é uma interface visual. Não vai impactar no restante aqui do nosso programa, tá? Então, Sim. porque aí ele passando aqui do problema, a gente viu ali como é que tá a telinha, beleza? Aí vamos pegar a documentação desse TGET e jogar aqui para ver como que ele tá. Bater parâmetro a parâmetro ali, tá? Isso daí às vezes acontece quando a gente acaba colocando uma vírgula a mais ou a menos ali, aí ele bagunça a ordem dos Se perde. parâmetros, tá? Sim. Beleza, ó. Agora abriu. Isso aqui é o que a gente tinha lá da última aula, certo?
Então vamos dar uma olhada lá o que pode estar acontecendo ali com o nosso TGET. Para começo de conversa, o TGET está claro para você o que é? Sim. Esse cara aqui, pra gente, você consegue utilizar ele para fazer uso de campos editáveis ou campos que você vai apresentar mensagem, tá? Combo box, geralmente a gente tem um diferenciado, tá vendo? Tem combo box para tem mais um outro que eu acho que é parecido. Cadê? Esqueci o nome dele. Acho que esse aqui é o Temultiget. Temultiget para a gente conseguir fazer aqui um campo memo, tá? Que aí a gente tem como se fosse um campo editável, mas com bem mais linhas, né? Não tem um limite de linhas ali, tá? Então, para edição de informação ali, geralmente a gente tem esses três objetos, tá? Sendo aqui o TGET, acho que o mais utilizado. Tá falando pra gente que tem uma inconsistência no parâmetro 32. Aqui, ó, se você dá uma olhada, tá vendo o param aqui, ó, ele já segue a linha de ordem do parâmetro, tá? Então isso aqui pode ser uma coisa que te ajuda bastante ao invés de você sair contando, por Sim. exemplo. O 27, aqui é o parâmetro 28 e 28. 29, né? Então, 30, Legal. 31, 32, 33. 30, 31, 32, 33. Ele tá falando que tá recebendo lógico no 32, né? Será que ele aparece 32 é o anterior? Acho que essa resposta eu não vou ter pra você agora, tá? Em relação àquele erro ali. Se o 32 é qual foi o último que funcionou ou se é o que de fato deu erro, tá? Beleza. Mas ele já vai estar bem próximo aqui, já facilita a identificação para você, tá? O que eu faria aqui, ó? Pega esse TGET, vou tirar o comentário dele. O que eu acabei de comentar, eu deixo ele aqui, ó, o mais próximo possível para a gente bater nos parâmetros. Tá vendo? Então esse cara aqui, ó, o WND. Esse cara aqui tá certo para mim, que é esse cara aqui que eu quero. Setget, linha, coluna, largura, altura, Altura. picture, valide, cor do background, fonte, o param 12, compatibilidade, 13, compatibilidade, Pixel. pixel, 15, compatibilidade, 16, compatibilidade, when, 18, compatibilidade, 19, bchange, read only, visualização, password. Esse carinha aqui, ó, esse 23, não tem documentação, mas eu não lembro onde foi que eu vi, cara. Uma vez eu consegui abrir um programa, consegui ver o que era nessa posição 23. Aqui é o F3, tá? Sabe quando você tem lá os F3 do campo?
Então se você passar aqui, por Sim. exemplo, o SA2, ele vai pesquisar E aí direto lá no vai. SA2. No nosso Entendi. caso aqui, vamos até colocar aqui que é a SC5, Sim. porque a gente está falando do pedido de venda, certo? Então tá aqui, ó. E aí, se não tem documentação, é só você, é só assim que descobre? Né? Cara, eu não sei o porquê que não tem documentação, eu não sei o porquê tentaram tirar, tá? Tanto nesse TGET aqui, quanto em outras possíveis classes que você tem, essa opção de F3, cara, não aparece. Não aparece a descrição. Encontrei ele, eu não lembro se foi num fonte de lib antigo que eu tenho aqui, não lembro o que foi que eu encontrei, tá? Mas seria dessa forma. A outra forma que tem que o pessoal geralmente usa o F3, lembra lá que a gente falou dos comandos? Que é o arroba, aí você passa lá a posição inicial, posição Sim. final, aí seria aqui um get, na verdade arroba get, né? Arroba get, posição inicial final. Aí ele tem aqui, ó, tipo F3 e você passaria aqui, sabe? SC5. Só que aí é por comando, né? Essa classe aqui, ó, cara, com certeza ela internamente faz o quê? Um comando. Só que você tem tudo encapsulado, facilita você trabalhar com ele, né? Nesse caso aqui, provavelmente essa posição 23 aqui vai lá e adiciona esse F3. Só que na documentação, eu pelo menos nunca consegui encontrar, tá? E aí eu acabei decorando justamente por causa disso. É o parâmetro 23. Ele está aqui no meio de dois parâmetros que são utilizados e é o único de compatibilidade que eu precisei descobrir o que, que era até hoje. Readvar, o que, que é esse cara aqui? Ele pode mudar o nome da variável quando você está fazendo uma validação desse campo. Por exemplo, aqui se você colocar que o seu campo se chama C5 underline xnum, quando você chamar um valid para essa função aqui, para esse tget, você vai conseguir capturar o valor que está digitado através dessa variável aqui, ó, xnum, entendeu? Ou então você consegue fazer uma validação, por exemplo, ó, para o meu fonte inteiro eu tenho uma user function chamada valid, certo? Na hora que você chamar a função valid, e se eu tiver te explicando aqui, tiver obscuro, você não entendeu nada, você me avisa que eu já paro e a gente explica de novo, tá? Ah, tranquilo. Você chamou uma user function para todos os seus tget, tá? Uma mesma user function chamada underline meu valid, tá? Você passou aqui o xreadvar. Quando você entrar nela, você pode fazer lá, por exemplo, ó, do case, tá? Aí você vai fazer assim, ó, readvar igual c5 underline num, xnum, na verdade, né? Com isso daqui, ó, case. Com isso aqui você consegue saber que quem chamou a sua user function foi esse carinha aqui. Beleza? E aí você faz as devidas tratativas olhando esse campo. Se você quiser capturar o valor dele, você pode ir lá colocar, ó, memória C5x1, tá? Tá claro aí, beleza? Beleza. Então, readvar, parâmetro de compatibilidade 25, 26, 27. Aqui é um has button. Nosso has button vamos colocar como true porque agora ele tem o F3, tá? Isso aqui ele indica se ele tem que aparecer o botãozinho lá de ação, que seria ou para pegar uma data ou para pegar aquela calculadorinha para quando o campo é Sim. numérico, tá? 29, 30. O label do campo, né? Do título ali. A Eu até posição. coloquei pedido aí, mas eu depois eu ia ver se faria sentido mesmo, né? Sim, a gente pode tanto utilizar aqui, como também você vai ver muitos casos onde o pessoal não cria junto assim e cria um sei do lado, entendeu? Cria um objeto tcei, que é esse cara aqui, ó.
Cadê? Aqui, ó. Esse aí. Então, nesse carinha aqui, ele faz uma impressão de algum valor ou algum texto ali dentro da sua tela, entendeu? Então, acontece bastante você pegar programa que vai ter um say e um get, um say e um get, entendeu? Ou, caso você queira também, você pode estar utilizando o da classe, o que é uma boa pedida também, porque ele já trabalha com um alinhamento ali automático, né? Você não precisa ficar alinhando dois objetos, Sim. tá? Esse label pos aqui, ó, Dá ele pra aumentar um pouquinho aí? dá, A letra. melhorou? Beleza. Esse label pos, ele vai ter aqui para você a posição que esse texto deve aparecer, tá? Então ele pode aparecer ou no topo do seu get ou então à esquerda, tá? Aqui, ó, cadê? Como que se identifica isso, ó? Posição do label: um Do topo, topo. dois esquerda. Obrigado, filho. Então vamos colocar ele no topo. E aqui provavelmente já deve ter sido isso daqui o problema. Tá vendo aqui, ó? Opa. Ó, tem um bloco de comentário aqui e ele tá fechando aqui, certo? Então Ah, aí sim. com isso, ó, esses parâmetros aqui, Ele deu esses parâmetros aí. É. isso. O que tá acontecendo é que na verdade esse cara aqui, ó, tá aqui pro label pos e esse aqui tá pro label font. É, eu Entendeu? tinha feito, depois eu fui tirando. Eu acabei, acho que eu não tirei de todos. Então, É, colocando da forma correta o comentário aí. sim. Aí o que a gente pode fazer, ó? Label pos, vamos colocar ele na parte de cima, que é o menos comum, só pra gente ver como é que ele vai funcionar. Vamos colocar aqui o label pos 1. Label font, pra gente não vamos querer mudar a fonte, tá? E é a fonte texto mesmo desse título. Sim. A cor do label também não vamos mudar. Placeholder, isso aqui é para ter aquele textinho que aparece escrito ali, depois é, ele sai na hora que você começa a digitar, sabe? Por Sim. exemplo, uma coisa que pode acontecer também, ó. A gente pode fazer isso nesse carinha aqui, ó. Esse aqui, ao invés da gente ter o título, a gente pode colocar um placeholder para ver ele funcionar. Pedido final. Esse aqui a gente coloca pedido inicial. Na verdade. Vamos usar os dois aqui, ó. Como esse filtro aqui ele vai estar no topo, a gente vai aproveitar esse cara aqui para ele ser título desse e desse. Beleza? Beleza. E aí esse carinha aqui por enquanto não vai ter, ó. Beleza, placeholder, L picture priority. Então isso aqui para saber se tem que priorizar a picture que está definida aqui na criação e se ele tem que começar com foco selecionado, tá? Vamos deixar como falso porque esse campo aqui ele pode ou não ser atualizado. A gente ainda vai definir ele mais para frente. Como eu Beleza. já fiz aquela mesma tratativa dos parâmetros aqui embaixo, eu já vou descomentar o de baixo sem fazer é, Validação, né? essa validação aqui parâmetro a parâmetro, tá? Só pra gente ver como é que ele vai se comportar lá.
Só fim da aula eu aprendo. Bem-vindo. Bom, aparentemente aconteceu alguma coisa. Não falou nada aqui pra gente. Vamos ver aqui, ó. Faltou o setGet. Esse cara aqui é o mais importante que a gente tem dentro da criação dos nossos objetos que a gente interage, tá? Deve ser inclusive por isso Setget. que o rádio aqui também não está funcionando, tá bom? Eu vou te mostrar a documentação, ela não é muito clara e a gente já vai fazer um exemplo aqui, tá? Ó, já começa que é o quê? É um B no começo, então ele é um bloco de código. Setget, o que esse cara faz, ó? Indica o bloco de código no formato XPTO que a gente já vai ver, que será executado para atualizar a variável. Essa variável deve ser do tipo caractere. Dessa forma, se a lista for sequencial, o controle atualizará com o conteúdo do item selecionado. Se for indexada, será atualizada com o valor do índice do item selecionado. Isso aqui significa o quê? Lembra que o bloco de código a gente executa ele em um outro momento, não é na hora que a gente criou ele ali na linha? Sim. Quando a gente cria esse setGet dentro do nosso objeto visual, ele está falando, olha, quando o usuário interagir com esse campo, você vai executar essa função Vai aqui, tomar uma ação. entendeu? Sim. E ali você usa para atualizar a variável que você vai controlar o conteúdo ali que você tem preenchido. Então, por exemplo, se você tem ali na sua tela um combo box que ele vai trabalhar com uma lista, né, com um índice, você vai selecionar lá o terceiro item, ele vai retornar para você o índice do item que foi selecionado pelo usuário, que é o terceiro item. Tá? Para o Radio Button lá, que você tem as seleções, da mesma forma, você criou lá umas opções. Na hora que você selecionar a opção, ele vai preencher aqui para você qual que foi a opção selecionada. Tá? E para isso ele utiliza mais ou menos esse padrãozinho aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, tá, esse exemplo da use of reserved language word. Não é a palavra, é a função que eu estou querendo usar. Mas enfim, por algum motivo ele está até reclamando aqui esse exemplo da TOTS. Mas geralmente como que funciona isso daqui, tá? O seu bloco de código, você lembra que aqui dentro do pipe é um parâmetro que quem está chamando o bloco de código está passando. Beleza? Certo. Então aqui a gente vai chamar ele de U. Por quê? Por padrão ele já vem definido dessa forma. Você pode chamar ele da forma que você quiser. Só lembre que isso daqui que você passar é o nome do parâmetro que você vai poder utilizar aqui dentro. Tá? U é o resultado da interação que o usuário teve com esse objeto. Tá bom? Beleza. Qual que é a variável que você vai armazenar isso aqui? Você está armazenando a instância da classe dentro desse ofilde, certo? Só que você Sim. precisa ter uma variável caractere para receber o conteúdo que foi informado pelo usuário. Tá? E aqui nesse caso, vamos utilizar... Deixa eu ver aqui. Vamos criar com o mesmo nome, só que com C. Ó, local, C. Beleza? Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Se a gente criar ela dessa forma aqui, sem espaço, a gente não definiu uma picture padrão para o nosso campo, certo? Como a gente não definiu uma picture, ele vai entender que aquele campo ali ele não pode ser digitado. Ele tem que ser digitado 0 caracteres. Se você passar uma variável ali com um espaço, ele vai conseguir deixar você digitar uma informação só.
tá? Para isso, o que a gente pode utilizar? Algumas opções são você criar fixo aqui, ó, com a quantidade de espaço que tem lá no campo, por exemplo. C5 num tem quantos caracteres? 6 caracteres. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Mas isso é porque a gente está usando bloco de código? Essa Cara, necessidade de. do tamanho ali Isso. da variável, cara, eu acho que isso daqui. Às vezes pode ser até que tenha tido atualização aí nas últimas versões, tá? Mas toda vez que eu criei um objeto novo de interface visual ali, de interação visual, e eu passo uma string, um caractere vazio ali sem espaço, o campo lá ele não respeita tipo um Sim. espaçamento, sabe? Ele fica sempre fechado e eu não consigo alterar de jeito nenhum. Na hora que eu vou digitar alguma coisa é como se eu já tivesse digitado tudo que Nossa, eu poderia, entendeu? Lembra que quando você vai digitar um cadastro lá, você digitou o tamanho do campo, ele já pula para o próximo sim. campo? Acontece a mesma coisa, só que no caso ele acata que é zero o tamanho. Oi. É. Então aqui, ó, as opções que a gente tem. Já deixar o espaço fixo, tá? Você pode replicar usando a função replicate, tá? O que essa função replicate aqui vai fazer? Ela replica esse caractere aqui, ó, que é um espaço, 6 vezes. 6 vezes. Então isso daqui ele vem para dentro desse carinha, tá? Mas o nosso 6 ainda está fixo, certo? Então no lugar do 6 você ainda pode usar outra função que é o quê? Então sx3, tá? E passa aqui o nome do campo que você vai utilizar como referência. C5 underline num. Aí o que esse cara aqui retorna? Ele retorna um array, tá? Essa função. E esse array tem duas posições, sendo a primeira posição o tamanho do campo e a segunda posição o decimal do campo. Tá? Para a gente aqui só interessa o tamanho do campo, o decimal não interessa. Então já vamos pegar direto aqui, ó, a posição 1 que foi retornado por essa função. Isso daqui está claro para vocês que está selecionado? Sim. É semelhante a gente pegar o retorno disso daqui, jogar dentro de uma variável e pegar a posição 1 de uma variável. Beleza? Sim. Então, essa daqui é uma outra opção, tá? E tem mais uma opção que geralmente é a mais utilizada, que é a cria var. Tá? O que essa cria var faz? Você passa aqui, ó, o nome do campo que você quer, tá? Eu acho que ela tem mais um parâmetro, deixa eu confirmar aqui. Aqui, ó, tem mais um parâmetro. O segundo, ó, o primeiro parâmetro é o nome do campo que você vai buscar no dicionário de dados, tá? E o segundo é se ele vai utilizar o inicializador padrão, tá? Então lembra que lá no SX3 você tem um inicializador padrão, certo? No caso aqui do pedido, pode ser o quê? O sequencial lá para pegar o próximo número livre, certo? Sim. Para a gente não interessa, por quê? Eu quero fazer aqui com que o meu campo seja digitável, então ele tem que sempre vir A vazio, pesquisa. entendeu? Aí. Então aí já esse cara aqui direto já faz para a gente a criação aqui de espaços necessários para esse campo, tá? Deixa eu só dar mais uma checada aqui, ó. Ó, tem até um exemplo com o próprio C5num, ó. Chamando a criação da variável C5num. O resultado disso daqui, né, o conteúdo que estaria dessa variável se ela estiver sendo criada lá considerando o dicionário de dados, vai estar aqui dentro desse C-CodePad. Entendeu? Quando ele mostrar essa informação, se tiver um inicializador padrão, vai vir o conteúdo do inicializador. Se não tiver, vai vir só os espaços ali do tamanho desse campo. Beleza? Beleza. Certo. Bom, então aqui agora eu já sei que a minha cFieldDE vai ser a variável que vai ter o conteúdo digitado nesse objeto visual. Beleza? Esse cara aqui, ó, ele tem que receber o que foi informado lá pelo usuário. Certo?
Só que a gente coloca isso aqui para receber somente se teve uma interação do usuário. Tá vendo esse pcount aqui, ó? Ele indica que esse objeto que ele sofreu uma alteração, tá? Se ele for maior do que zero. Se esse pcount aqui não for maior do que zero, significa que ele não teve nenhuma alteração do usuário, ele só passou pelo campo, tá? E aí isso Certo. daqui é utilizado para você poder fazer alguma outra ação. Um gatilho, você pode forçar alguma execução, verificar se o campo pode ser editado, qualquer coisa do tipo, tá? Não indicado isso, porque você tem campo valide, você tem outros campos para isso, mas da mesma forma você consegue fazer essa validação. Só que no objetivo final você tem que fazer o quê? O valor aqui que foi atribuído tem que ser salvo dentro dessa variável cfio.de para você poder acessá-la depois, tá? E como que a gente faz aqui essa expressão para que a informação digitada para o usuário, quando ele alterar o campo, seja salva aqui dentro? Eu mudo um pouco esse exemplo da TOTS para funcionar da seguinte forma. Ele vai receber o resultado de um if. Tá? Se pcount for maior do que zero, ele vai receber o quê? U, que é isso que foi informado aqui pelo usuário. E se isso não for maior que zero, significa que não teve alteração. Então, ele recebe ele mesmo. Assim, o campo continua com o mesmo valor. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Beleza, então vamos pegar aqui, ó, esse mesmo bloco de código aqui. Vamos colocar ele para o fio até. Beleza, vamos ver agora como é que isso vai se comportar. Programa compilado. Mano, eu tô vendo que essa semana de 3 dias vai ser cumprida, mano. Por quê? Porque eu me perdi aqui nos dias da semana também. Que o corpo tá igual você falou aí no começo, tá achando que é sábado, É, entendeu? mano, é foda. Nossa, essas emendas de feriado, principalmente começo da semana, arrebenta. Arrebenta na volta, né? Na ida é bom. Bom, aparentemente agora deve ter criado, só que a gente não está conseguindo visualizar ele aqui em local nenhum, certo? O que a gente pode fazer aqui agora? A gente vai analisar posicionamento do get, tamanho, para a gente saber onde que ele está sendo criado, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos jogar ele aqui para baixo. Ó, vamos colocar ele nesse aqui de baixo que está vazio, não tem nada. Não tem problema de sobrepor nada ali, né? Isso. Então vamos jogar ele aqui embaixo. Cadê? Tem get, certo? E o posicionamento dele, vamos copiar aqui, ó, esse do botão. Então aqui, ó, Beleza. cadê os botões? Ó, deixa eu ir lá ver na documentação como é que é a ordem disso aqui. Linha, coluna, largura e altura. Largura e altura vamos deixar igual os dois. Tá, 40, 12. Beleza. Coluna, que é onde ele vai iniciar, ele está começando em 110. Vamos usar aqui, ó. Tô achando que esse do botão é invertido. Deixa eu ver. Segundo ele é a mesma coisa, então. Ó, linha e coluna. Linha e coluna. Então vamos pegar aqui, ó. Esse aqui. Beleza, vamos fechar aqui e vamos fazer a execução lá para ver.